Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Aline Werner, da Hack Learning, e eu ajudo professores a criarem aulas que engajam e que geram mais participação e, por consequência, mais aprendizado, né? E eu vinha produzindo conteúdo para vocês aqui. Normalmente eu estava gravando esses conteúdos, editando, postando no Instagram, e quando veio a pandemia, eu não consegui mais dar conta, eu colapsei, não consegui mais dar conta nesse modelo. E aí, essa semana, já comecei a me organizar um pouco melhor, e aí eu decidi, para não deixar de produzir conteúdo, entrar produzindo algumas lives para vocês, que depois eu posso colocar na íntegra no IGTV e no YouTube. E a ideia aqui, na verdade, é trazer temas assim com pequenos hacks, sabe? Pequenos atalhos que você, professor, pode aplicar para gerar mais engajamento em sala de aula, para promover mais aprendizado dos seus alunos. E o tema que eu escolhi hoje é um tema simples, né? Que é simplificar como estratégia de ensino e aprendizagem, né? Simplificar como uma estratégia para você criar mais engajamento, se conectar com o seu aluno. E, na verdade, é uma estratégia fácil, né? Gratuita, e ela está ao seu alcance para você colocar em prática. Eu vou apresentar aqui algumas formas que você tem de colocar ela em prática. E vamos começar com o que é simplificar. Né? Simplificar é você primeiro identificar quem é esse seu interlocutor, quem é o seu aluno, e você adaptar o seu conteúdo, né, para esse aluno, né, para esse interlocutor. Então, quem é esse aluno? É um aluno calouro de primeiro período? É totalmente diferente você transmitir a sua mensagem para um aluno de primeiro período, que é diferente de um aluno já veterano que está concluindo a faculdade, que já faz estágio, que já trabalha, ou que já teve um contato prévio com o seu conteúdo, com a sua disciplina, que é diferente de um aluno de pós-graduação, de mestrado e que sai de doutorado. Né? Então, entender quem é esse seu interlocutor e qual é a bagagem que ele tem, né, qual é o conteúdo de base que ele tem em relação à sua disciplina, é o primeiro passo para você conseguir simplificar esse conteúdo. Uma forma que eu gosto de colocar assim, para você pensar como simplificar o conteúdo como é que você explicaria isso de forma fácil, de forma que os seus pais entendessem, né? Se os seus pais não trabalham, são experts na área que você trabalha também, né? Que senão não vale. Ou como que você explicaria para uma criança, né? E isso, num primeiro momento, pode parecer que é vulgarizar o seu conteúdo. E essa normalmente é uma barreira que eu enfrento com alguns clientes meus professores, porque eles pensam o seguinte: nossa, mas eu tenho doutorado nesse tema, assim, esse tema é muito mais complexo que isso, tem muitas nuances, tem muitos detalhes, e aí se eu simplificar, eu vou perder eu não vou conseguir abordar o tema da forma como ele é. E óbvio que não vai ser perfeito, né? Você pode simplificar um conteúdo utilizando uma analogia, um provérbio, às vezes uma cena de filme, às vezes até com uma piada, mas isso é apenas um primeiro momento para você criar uma conexão com o seu aluno, né? Porque se você explicar para um aluno da mesma forma com que você conversa com um colega seu, professor ou com um colega da mesma área, o aluno não vai se conectar. Talvez alguns se conectem, né, aqueles que já têm um conhecimento de base maior ou que têm muito interesse pelo seu conteúdo, mas o reflexo é que você vai deixar grande parte dos alunos para trás, né? E é como se a cada momento, a cada etapa que você vai desenvolvendo esse conteúdo, se você não criou uma conexão com ele de início, a cada momento, a cada fase, você vai perdendo mais alunos, né? E o aluno ele tem uma facilidade hoje para se desconectar. Bem, hoje não, porque na época que eu já estudava, é, eu já era assim, né? Então, se você está tendo uma aula, mas de repente você não está entendendo nada que o professor está falando, você desconecta. E você vai pensar em outra coisa, vai pensar no que você tem que fazer, na outra disciplina, na prova que você tem, um problema que você tem no trabalho, começa a ter ideias, começa a vaguear a mente, né? Então, simplificar é uma estratégia para fazer com que esse aluno se conecte com você de início, e a partir daí você vai aprofundando o tema, a partir daí você vai desenvolvendo esse tema e incluindo ali um pouco mais da complexidade, né? Então, eu coloquei aqui, eu fiz uma listinha de coisas para falar sobre esse tema para
tornar essa live mais produtiva, né? Senão eu mesmo posso começar a vaguear sobre o tema. Mas então, essa questão de simplificar, simplificar ele é crucial, inclusive para você, não só para você se relacionar com o seu aluno, né, para você criar uma conexão com o seu aluno, mas ele é um aspecto relevante da comunicação em geral, né, com qualquer interlocutor, né? Então eu costumo dizer que o professor, ele às vezes tem que ser bilíngue. Você vai falar uma linguagem acadêmica quando for adequada, mas com o seu aluno, você tem que identificar quem é esse aluno e você vai falar uma outra língua, né? Vai falar a língua desse seu aluno, né? Vai falar um português mais claro, né? Vai identificar em que fase ele está e vai adaptar essa sua linguagem, né? Então, o que não é simplificar? Só para deixar claro, porque para quebrar um pouquinho dessas objeções que vocês podem ter em relação a simplificar o conteúdo de vocês. Então, simplificar não é nivelar por baixo. Eu não estou querendo dizer que você vai... então quer dizer que eu vou tornar o meu conteúdo muito simples ou vou dar pouco conteúdo, ou eu vou vulgarizar meu conteúdo, por exemplo, ou eu vou simplificar a ponto de... vou tomar meu tempo de aula com coisas mais simples. Não é simplificar a vida para você, professor, tá? É simplificar o conteúdo, simplificar a mensagem que você quer passar para o seu aluno, né? Então, não é nivelar por baixo. É só para você entender aonde que você pode começar e, a partir daí, você levar todos os alunos com você e simplificando esse conteúdo. Bem, então, isso é o que não é, né? Então, o que é? É você criar uma ponte com seus alunos, identificar quem é esse seu aluno, criar uma ponte com ele, entender quem ele é, qual é o conteúdo de base que ele tem. Ele é um aluno que já teve algum contato com esse conteúdo, né? Qual é o conhecimento que cada um dos alunos tem sobre esse seu conteúdo, ou talvez qual é o conhecimento coletivo que o grupo, né, que a turma tem sobre esse seu conteúdo, né? Então, é muito comum também os professores menosprezarem, às vezes, o conhecimento que a turma tem, né, como coletivo, ou que cada aluno tem sobre a sua disciplina, que também é um erro, né? Então, você entra em sala se comunicando com o aluno com uma linguagem acadêmica e com toda a complexidade já de cara, ou você menospreza o conhecimento, né, que os alunos têm sobre aquele conteúdo que você ministra. Então, isso é algo que você também tem que ficar atento. Outro ponto importante para você levar em consideração é assim, o que os seus alunos gostam, né? Então, se são alunos, por exemplo, de primeiro período, assim, que chegam mais agitados, mais animados, eles têm sonhos em relação à conclusão do curso, então, em que área que eles querem atuar, quais são os sonhos deles, quais são, inclusive, os gostos, né? Às vezes tem uma série que está na moda, por exemplo, tipo Game of Thrones, e você pode utilizar isso como uma ferramenta para inserir o seu conteúdo, né? Para comunicar o seu conteúdo. Ou associar isso ao sonho deles, né? A área que eles querem trabalhar. É muito importante que os alunos entendam por que eles estão aprendendo aquele conteúdo, por que o seu conteúdo é importante. Então, tudo isso vai ajudar você a simplificar o seu conteúdo. E não tem uma forma padrão de você fazer isso, né? Cada caso é um caso, cada disciplina é uma disciplina, cada conteúdo você vai poder fazer de uma forma. E é meio que um treino, né? Como que você vai tornar o seu conteúdo mais fácil, né? Para se conectar com o seu aluno e a partir daí você poder evoluir, e a partir daí você poder aprofundar no tema e você poder abordar toda a complexidade do seu conteúdo, sabendo que os alunos eles estão presentes, né? É muito comum também, por que os professores normalmente evitam simplificar, né? Porque você em uma sala, você destoa muito o nível de conhecimento que os seus alunos têm em relação ao seu conteúdo, né? Então, você vai ter alguns alunos na turma que são muito dedicados à sua disciplina, ou que gostam, que têm prazer e já estudam a sua disciplina até antes. E você tem alunos que estão totalmente perdidos, que não sabem sobre o tema que você está falando,
E aí é muito comum o professor se conectar com aqueles alunos mais interessados e partir daí. E aí você segue com o pelotão de frente, e aí você vai deixando todos aqueles alunos para trás, né? Como eu falei, eles se desconectam e depois fica muito difícil você capturar esses alunos novamente. Então, esse é um dos motivos pelo qual, às vezes, talvez você não esteja criando engajamento e participação em sala, né? Porque você está deixando os seus alunos perdidos, né? Soltos pelo meio do caminho. Um outro ponto é por que simplificar é importante? Por que é uma estratégia que você deve seguir? Tem um post aqui no meu Instagram, que eu fiz há um tempo atrás, falando sobre a maldição do conhecimento. E esse termo surgiu de um experimento de uma professora de psicologia de Stanford, agora não lembro o nome dela, na verdade, acho que é Elizabeth Newton, talvez, mas posso estar enganada. E ela fez um experimento que é conhecido como o experimento dos ritmistas e dos ouvintes, que inclusive fica a dica para a quarentena, e eu tenho utilizado isso às vezes como brincadeira aqui com a família, e é muito divertido. Enfim, esse experimento era o seguinte, ela dividia o grupo de voluntários da pesquisa entre ritmistas e ouvintes. Os ritmistas, eles recebiam uma lista de 25 músicas muito fáceis e músicas assim conhecidas, de melodias muito simples, tipo Parabéns para Você. E os ouvintes, eles iam ouvir as músicas que os ritmistas tocavam, né, batucavam, e tinham que tentar adivinhar a música. E aí o que acontecia era o seguinte, ela dava a lista, né, para os ritmistas, e os ritmistas batucavam isso para os ouvintes. Antes do ouvinte tentar adivinhar qual era a música, ela sempre perguntava qual era a chance, né, perguntava para o ritmista, qual a chance do ouvinte acertar com essa música? E, nossa, mas é muito fácil essa música. Então, no mínimo 50% de chance dele acertar. E o que aconteceu ao longo desse experimento foi que, se eu não me engano, foram batucadas, né, 125 ou 129 músicas, e diferente do que os ritmistas esperavam, os ouvintes só acertaram 2 a cada 40 músicas, né? E a conclusão desse estudo, desse experimento, é o seguinte, a partir do momento em que o ritmista teve acesso àquele conhecimento, né, ele batucava com a melodia na cabeça. Então, para ele é muito óbvio. Por isso que eu digo que é uma atividade interessante de fazer com a família, porque é muito divertido. Você tá com a música na cabeça e aí você pensa que você tá batucando, sei lá, Parabéns para Você, ou alguma outra música muito óbvia, tipo Atirei o Pau no Gato. E para você é óbvio, mas pro ouvinte não é. Então, para vocês imaginarem, imagina, só 2 a cada 40 músicas acertavam, né? Só 2 a cada 40 músicas, só dois ouvintes, né, a cada 40. E aí isso trouxe essa visão da maldição do conhecimento, que é a partir do momento que você olha, né, que você tem acesso ao conhecimento, fica difícil para você se colocar no lugar de quem não tem aquele conhecimento, né? Então, a maldição do conhecimento, tipo, é o mal do professor, é o mal do expert, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para se colocar no lugar do ouvinte, né? Porque para mim é óbvio, mas para ele não é. Então, expressões que para mim são óbvias, que são coloquiais na minha área de trabalho, para outras pessoas eu preciso explicar, as pessoas não têm a mínima noção do que você está falando, né? Então, você tem que entender quem é essa pessoa, quem é esse ouvinte. E eu gosto muito desse experimento, eu gosto muito dessa analogia da maldição do conhecimento. Às vezes eu até chamo a atenção quando eu estou fazendo alguma consultoria ou ajudando a fazer o desenho, criar alguma aula ou curso. Tem que deixar claro, né? Você tem que deixar claro o que você está falando, tem que entender se o seu interlocutor, se o seu aluno, no caso, se ele vai compreender toda essa complexidade, né? Porque senão ele vai se perder no meio do caminho, né? Então, considerando esse exemplo, né, da maldição do conhecimento, levando isso mais para a sua realidade de professor,
É óbvio que você, sendo professor de um tema, você é expert em uma área, né? Então, você estudou muito, você fez mestrado, provavelmente você fez doutorado nessa área, e os conteúdos que você ministra, você domina muito, né? E você provavelmente estuda ou escreveu papers ou a sua tese de mestrado, de doutorado, indo muito especificamente em um tema que você se aprofundou demais, né? E é lógico que a gente se encanta com essa complexidade, né? Quanto mais você estuda um tema, mais você quer estudar, mais você tem que pensar que a outra pessoa para quem você está se comunicando, o seu aluno, ele não teve acesso a todo esse conhecimento, ele não estudou isso ao longo de 20 anos, ele não teve que escrever uma tese sobre o tema. Talvez o conteúdo que você ministra não seja tão relevante para ele, pensando em que área ele quer atuar. Bem, pensando se a sua disciplina é uma disciplina específica ou não, né? Se é obrigatório ou não, enfim. Então, você precisa levar isso em consideração, né? Você precisa calçar o sapato do aluno, nesse caso do experimento, calçar o sapato do ouvinte para conseguir se comunicar melhor. E tem essa questão dessa crença, né, errônea envolvendo a academia, assim, da linguagem rebuscada, de que você precisa se comunicar de uma certa forma para demonstrar o seu conhecimento. Eu até entendo que isso talvez seja relevante para você em alguns meios quando você está lidando com outros professores, mas não necessariamente com alunos, né? Assim, não é mais... Bem, depende do seu objetivo. Eu entendo de todos os professores com quem eu já trabalhei, com quem eu converso, nas pesquisas que eu liderei com professores do ensino superior, o maior objetivo de um professor, a maior realização do professor é sentir que o aluno aprendeu, né? Sentir que aquele conhecimento que ele transmitiu para o aluno assentou, que aquilo transformou a vida deles, ou mais ainda, assim, eu vejo nos professores brilho nos olhos quando eles veem que algum aluno se apaixonou pelo tema tanto quanto ele é apaixonado, né? E aí vai além do curso, começa a estudar sozinho e pesquisar mais, enfim. Então, se o que você mais quer é que o aluno aprenda, você tem que abrir mão um pouquinho do seu conteúdo e da forma como você quer expor o seu conteúdo, dar um passo atrás, né? Para primeiro fazer o aluno se conectar com aquilo. Se conectar com o tema e se conectar com o conteúdo. E a ideia é assim, só relembrando, né? Não estou falando para você vulgarizar o conteúdo, nem você nivelar por baixo, e nem simplificar demais. É meio keep it simple mesmo, né? Essa expressão que a gente usa às vezes em marketing. É você simplificar num primeiro momento, e a partir daí, quando todos eles se conectaram, e eu falo muito em se conectar, mas é porque é o seguinte, no aprendizado é muito importante você criar conexões e associações. Então, quando você simplifica, seja utilizando uma analogia, seja utilizando uma história, ou fazendo referência, pode ser até uma piada, você pode utilizar vídeo de série, criar conexão com alguma outra coisa, criar uma história, utilizar uma história que existe, ou utilizar uma história que você mesmo criou, ou criar conexão com algum conhecimento prévio que ele tem, né, com um conhecimento um pouco mais simples do que você vai abordar. Quando você faz isso, o aluno ele cria conexões com outros conhecimentos que ele tem, com outros conteúdos. Então, é como se ele fosse criando ganchos, né? Conexões no cérebro dele, fazendo associações, e ele atualiza o esquema cognitivo dele. Então, a cada vez que você... também tem um post no Instagram sobre o esquema cognitivo, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Não é o objetivo da live hoje, mas esquema cognitivo, resumindo, é como você armazena uma informação no seu cérebro. Mas a cada vez que você tem acesso a esse conhecimento, esse esquema cognitivo ele é o tempo inteiro atualizado, revisado, você vai inserindo novas informações e esse esquema vai ficando mais robusto, né? Mais inchado, vamos dizer assim. Então, quando você cria essa conexão de início com o aluno, ele entende, quando eu digo se conectar, não é simplesmente de manter a atenção do aluno. Isso é importante, porque sem atenção não tem aprendizado, né? Se ele não está prestando atenção em você e está prestando atenção no celular, ou pensando
na conta que ele tem que pagar, ele não te ouviu, e aí se ele não te ouviu, como é que ele vai aprender? Não tem como. Mas então, isso é importante. Mas quando eu digo de se conectar, quando ele consegue prestar atenção no que você está falando e consegue entender, mesmo que seja esse modelo super simplificado, essa analogia, essa história, conseguiu entender um conceito mais simples, isso vai criando conexão com outros conhecimentos, ele cria associações, isso vai ficar mais presente na memória dele para quando você for aprofundar ou quando você for acessar exigir dele que acesse esse conteúdo novamente, e isso vai fazer com que ele amplie esse esquema cognitivo dele. Então, à medida que você vai aprofundando esse tema, desde que você ajude ele a acessar esse conhecimento à medida que você vai aprofundando, esse esquema cognitivo dele vai se ampliar, né? E é daí que vem o aprendizado, porque isso vai estar inserido na memória de longo prazo dele. Então, quando eu falo em simplificar, parece, assim, de fato parece muito simples, né? Parece até banal. Mas tem um motivo por trás, né? Do ponto de vista de aprendizado. Então, assim, funciona para engajar e manter a atenção. Eu já falei sobre essa questão de você perder aluno no meio do processo, perder aluno no meio do caminho, porque ele deixou de entender o que você estava falando e aí ele se desliga. Então, quando você consegue simplificar, você consegue fazer com que todos os alunos se conectem com aquilo, né? E um outro ponto... queria trazer para vocês uns exemplos, né? Exemplos de pessoas que fazem isso. Um exemplo muito, muito famoso, muito comum, é o do Dr. Daniel Siegel. Ele é professor de psicologia da UCLA, da Faculdade de Medicina da UCLA, e ele escreveu uns livros, ele é best-seller, é O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente, e ele, por exemplo, criou uma analogia muito simples, que é conhecida como o modelo da mão. Aliás, se vocês googarem, vai ter vários vídeos sobre isso. Você coloca Daniel Siegel, o modelo da mão. Então, ele criou um modelo simples para ele explicar como funciona o cérebro e como isso está associado às emoções, né? Então, ele vai explicando o que acontece quando a criança fica nervosa, enfim. E ele vai explicando, ele utiliza a mão como modelo para cada área do cérebro, associa isso às emoções. Então, assim, é um conteúdo super complexo. Não é fácil você entender quais são as partes do cérebro, como isso está conectado às emoções. Mas ele ensinou isso de uma forma fácil, que até pessoas mais leigas conseguem entender, né? Então, ele fala sobre ele criou isso, se não me engano, para ensinar os alunos dele e também para se comunicar com o público leigo, né? De um problema que um cliente meu trouxe, que ele tinha um conteúdo da disciplina, se não me engano, era um conteúdo mais extenso, que tomava quase 2 aulas da curso de graduação, com alunos do primeiro período. E, na verdade, ele tinha dificuldade de fazer com que aqueles alunos entendessem todas as nuances, porque tinham muitos pequenos detalhes nesse conteúdo dele. E ele percebia nas provas que os alunos não estavam capturando, né? Eles pegavam uma coisa ou outra, mas eles não conseguiam... eles, assim, quase que selecionavam, tipo, 3 ou 4 que eles entendiam e os outros temas eles não entendiam. E aí eu sugeri para ele fazer um jogo. Eu gosto muito de utilizar a gamificação em sala de aula, mas utilizar as ferramentas de gamificação para você abordar um conteúdo. Então, às vezes eu faço jogos de carta, por exemplo, que você pode criar diferentes formas de jogar. E aí uma das formas que eu sugeri para ele foi... uma das formas que eu sugeri para ele foi fazer um jogo com todas esses elementos do conteúdo dele e fazer da seguinte forma. Eu não sei, tem um nome de um jogo que eu jogava quando eu era mais nova e eu sempre, lógico, que me inspiro nos jogos que eu gosto, né? E aí cada um de vocês tem que fazer a mesma coisa. Mas era um jogo seguinte, que as pessoas escreviam um nome no papel, dividia em grupos, e aí eu pegava aquele nome, você podia dar um tema central, e eu tinha que fazer uma mímica para que o meu grupo tentasse adivinhar aquilo em 1 minuto.
E aí, se o grupo acertasse, eu pegava uma outra e eu podia fazer isso de novo e o grupo tentar adivinhar isso. E se o grupo não adivinhasse, o outro poderia tentar adivinhar. E aí eu me inspirei nisso e sugeri a ele que ele fizesse dessa forma para que os alunos tentassem explicar aquele conteúdo em 1 minuto. Se eu não me engano, eu acho que no início ele deu mais tempo, né? Porque você vai testando, né? Jogo você vai testando. E aí ele falou assim, mas isso, né, os alunos não vão saber explicar esse conteúdo, é muito mais complexo que isso, eu tenho um medo deles acabarem aprendendo errado, enfim. Mas eu falei, olha, não está funcionando, né? Então, aquela questão, se do jeito que você está fazendo, não está funcionando. Vamos testar de uma outra forma. E aí ele fez isso e foi muito interessante, porque aí os alunos, eles criavam formas de tentar explicar. Então, ele pegava uma carta sobre um tema. Exemplo, vamos supor que fosse os meus conteúdos, tá? Então, vamos supor que o aluno pegasse uma carta sobre maldição do conhecimento. E ele tinha que, em 1 minuto, explicar para o grupo dele e tentar adivinhar o que era maldição do conhecimento, né? Então, sei lá, ele podia dizer super rápido. Maldição do conhecimento é quando você não consegue se colocar no lugar do aluno e explica muito difícil, por exemplo. Poderia falar assim rápido. Lógico que é uma super simplificação do que é a maldição do conhecimento. Mas se os alunos conseguirem adivinhar, significa que ele já se conectou. Então, era uma forma, assim, ao invés dele tentar simplificar o conteúdo dele, dos próprios alunos fazerem isso uns com os outros, né? E saíram muitas ideias legais, os alunos utilizavam exemplos para tentar justificar cada um desses conceitos, e aí ele fazia da seguinte forma. Então, eu acabei de falar maldição do conhecimento, e vamos supor que o meu grupo acertou. Aí o outro grupo tinha um poder de veto, que era de dizer, mas não é exatamente isso, é isso, isso e aquilo. E aí o professor, ele podia fazer essa mediação ou podia acrescentar um pouco, desenvolver um pouco mais o conteúdo. Então, assim, foi uma aula muito divertida, que ele, na verdade, repete semestre a semestre. Ele fala que é uma das aulas mais animadas, assim, mais curtidas pela turma, porque não deixa de ser também uma forma de você resgatar o conteúdo, é uma forma de utilizar, por exemplo, elaboração, né? Elaboração é uma estratégia também de aprendizagem, porque o aluno, ele tem que traduzir aquele conhecimento de forma que ele entenda, de forma que o grupo dele consiga adivinhar, né? E ao mesmo tempo, assim, vão sair muitos insights para você, né? De exemplos, de analogias, de forma de explicar aquilo melhor. E você não precisa fazer, só para dar um exemplo do que eu fiz com ele, né? No caso dele, eu acabei criando cards, mandei para gráfica, foi super barato. Mas, na verdade, você pode fazer em papel A4 mesmo, corta papeizinhos, do mesmo jeito que é feita essa brincadeira, por exemplo, da mímica, você pode fazer, não precisa ser nada muito elaborado, até que você pode prototipar, assim, no sentido de testar isso para ver se vai funcionar para você. Mas é uma forma, assim, de acessar o conhecimento dos seus alunos, né? Ver o quanto que eles aprenderam, poder corrigir o curso, porque quando o aluno ele é testado e vê que está errado, né? No caso, se o grupo dele não conseguiu adivinhar o que era, é porque ele está errado. Então ele vai ficar esperto de como ele fez, de como ele deveria ter feito, né? Da forma como ele deveria ter explicado. E de quebra, você vai ter muitos exemplos de como simplificar o seu conteúdo. Agora, lógico, você não vai fazer isso para todas as disciplinas, todos os conteúdos. Essa é só uma forma que você tem de utilizar essa simplificação do conteúdo. Ele acabou conseguindo validar nas provas que os alunos desse semestre, a partir do semestre que ele começou a aplicar o jogo, que eles de fato aprenderam, né, muito mais sobre aquele conteúdo do que os alunos dos semestres anteriores. Inclusive, ele começou a elaborar questões mais difíceis, porque tinha ficado fácil demais aquele conteúdo para os alunos, né? Então, simplificar fez com que os alunos se conectassem, entendessem de fato, aprendessem aquele conteúdo, a ponto de que o nível deles ficou muito maior do que o nível dos alunos anteriormente, né? Que tinham acesso, do semestre anterior, que tinham acesso a um conteúdo mais complexo que não conectava. E o terceiro exemplo que eu dei foi dos professores
YouTubers que fazem muito sucesso, têm milhões de seguidores e que conseguem descomplicar, né? A proposta de todos eles é biologia simples, história de forma simples, física de forma simples, matemática de forma simples e descomplicada. Eles criam outras formas, né? Formas mais criativas para conseguir fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo, né? E, inclusive, não é só para o ensino, para os alunos que estão se preparando para o vestibular. O Descomplica, por exemplo, se eu não me engano, tem produtos que descomplicam conteúdo para pós-graduação e para outras, para graduação, pós-graduação, acho que outros níveis até, né? Então, é um sinal de que isso dá certo, tanto que os seus alunos talvez estejam tentando aprender o seu conteúdo com outros professores na internet, né? Esse é um ponto que você tem que ficar atento. Eu queria trazer para vocês formas de você descomplicar o seu conteúdo. E aí eu acabei esbarrando, eu tinha listado os meus passos aqui, mas eu acabei esbarrando num artigo interessante de um pró-reitor da Universidade de Illinois, se eu não me engano. Ele é pró-reitor de currículo, né, e desenho instrucional. E ele fala falando sobre como é importante você simplificar o conteúdo, e ele estabeleceu aqui 9 passos. Depois eu vi que eram passos muito parecidos com o meu, então eu vou aproveitar esses passos dele que eu coloquei e vou ler aqui para vocês. Então, o primeiro passo é isso que eu já tinha falado, sobre você identificar quem é o seu aluno, o seu interlocutor, né, porque difere muito a forma como você vai se comunicar com um aluno do primeiro período, por exemplo, com um aluno veterano e um aluno de pós-graduação ou mestrado. A outra é você tentar explicitar, assim, você exercitar isso, né? Você conseguir explicitar qual o seu ponto central desse conteúdo em uma frase, né? E você ir sempre, então, você pode colocar numa frase, por exemplo, o meu ponto é que no meu caso aqui, né? Meu ponto é que simplificar é importante porque você consegue se conectar com o seu aluno. O meu ponto é que simplificar é uma forma de você se conectar com o seu aluno para que ele possa aprender mais. E você, esse seu resumo em uma frase, você vai repetindo sempre como um mantra ao longo da exploração desse tema em sala. Né? Então, você ir sempre relembrando. Né? Então, é você identificar os alunos, tentar criar uma frase de efeito, né? Explicar o seu ponto sobre esse tema em uma frase e ir relembrando isso para os alunos. E se você não consegue fazer isso, pensa sempre assim, como se seus alunos estivessem internamente te questionando, né? Mas por que isso é importante? Mas por que isso é assim? Então, já faz essa sua reflexão e tenta se antecipar a isso, né? Então, assim, olha, isso é importante por quê? No caso aqui, eu até usei isso sem querer, né? Eu falei, olha, e por que é importante simplificar? E eu trouxe o exemplo da maldição do conhecimento. E isso, curiosamente, era um dos pontos dele. E aí, explicar também o que não que curiosamente eu também fiz nesse vídeo, né? Que é assim, eu falei o que não é simplificar, então eu falei que simplificar não é vulgarizar, que simplificar não é você baixar o nível da sua aula. Então, deixar claro que o conteúdo que você tá explicando, olha, é isso e não é aquilo, né? Para não criar confusão no seu aluno. Ele também fala uma coisa, esse foi o que eu achei interessante, que é assim, um ponto de cada vez, né? Então, a gente tem, eu falo muito também sobre efeito overload, a gente tem um limite de processamento no nosso cérebro. Então, não adianta você vir com muita informação, muitas nuances, que eu não vou conseguir assimilar de uma vez tudo isso. Por isso que simplificar também é interessante, né? Então, vem com um ponto de cada vez, para garantir que o aluno se conectou com aquele ponto, aí você dá mais um passo e vai seguindo com ele nesse caminho, né? Nesse caminho rumo à complexidade do seu tema. O outro seja bilíngue, que é algo que eu falo também muito, que é uma coisa é a sua linguagem acadêmica, outra coisa é a linguagem que você vai se comunicar com o seu aluno, e você pode ter diferentes linguagens dependendo do perfil do seu aluno. E a outra que eu achei assim um soco no estômago, que é o seguinte, teste como se você estivesse explicando para uma criança, ou como se você estivesse explicando para sua mãe. Se você não consegue, ele fala, se você não consegue explicar de forma simples, é porque você mesmo não entendeu.
Essa é complicada, né? Essa é pesada. Mas é interessante, né? Assim, se você não consegue explicar o seu conteúdo de forma simples, talvez você não tenha ido a fundo no próprio conteúdo que você está explicando. E isso me remete também ao Richard Feynman. Tem uma técnica famosa chamada técnica Feynman. O Feynman era um físico que ganhou o prêmio Nobel e ele tem uma técnica de estudo famosa, né? Que assim, você escolhe um conteúdo é, e aí você simplifica esse conteúdo. Na verdade, não é simplificar, mas é você vai tentar explicar esse conteúdo da forma mais fácil possível, como se você estivesse explicando isso para uma criança, que de certa forma é simplificar, né? Que ao você fazer isso, você vai perceber onde é que estão os pontos obscuros da sua compreensão daquele conteúdo, e quando você consegue, de fato, explicar para uma outra pessoa, é quando você aprendeu. Né? Então, também tem uma associação direta com ele que eu achei interessante. Então, assim, só lembra que é óbvio que a simplificação não vai ser perfeita, né? Mas o que importa é que o aluno entenda o core, né? Assim, a ideia central do seu conteúdo. E um exercício, assim, um desafio que eu queria deixar para vocês, que é quase como um vício, assim, quando você começar a tentar simplificar o seu conteúdo, você vai começar a esbarrar com várias coisas no seu dia a dia que podem te ajudar a comunicar melhor. Então, assim, você pode, por exemplo, listar agora, assim, quais são, assim, 3 conteúdos, aqueles conteúdos que eu sinto, como o caso desse professor que eu falei, assim, conteúdo que eu sinto que os alunos não assimilam bem, ou que eu sempre tenho problema, que eles nunca acertam na prova, ou que tem mais dificuldade, que eles estão procurando a monitoria para poder aprender mais, ou que eles sempre vêm falar comigo para explicar esse tema. Pensa assim, em 3 conteúdos assim mais problemáticos na sua disciplina, e aí começa a ficar atento a analogias, assim, começa a colecionar, sabe? Começa a colecionar analogias, colecionar histórias, a ficar atento a questões do seu dia a dia, trazer o seu tema, o seu conteúdo para a vida real, ficar atento nas histórias, notícias, jornal, revista, filme, série, e começa a colecionar isso com o tempo, né? Assim, como você simplificaria, às vezes, provérbio. Provérbio é uma maravilha. Às vezes tem, tipo, uma super teoria incrível que você consegue simplificar, lógico, de forma muito imperfeita, digamos assim, num provérbio, mas aquilo cola, né? Então, assim, simplificar, inclusive, é um dos aspectos de ideias que colam. Então, que vai ser um dos aspectos de conteúdo que cola na cabeça dos alunos, né? Aquele conteúdo que ele não vai esquecer. E aí você vai ajudar depois a ampliar a complexidade desse tema, a se aprofundar e dar significado a esse tema numa aplicação prática. Então, o meu desafio para vocês é isso, ficar atento em relação às histórias, se inspirar, e aí vai colecionando, abre um bloco de notas e vai colocando ali as suas ideias para quando você voltar em sala, você conseguir ter um repertório, digamos assim, né? De ideias de como simplificar o seu conteúdo para esses 3 temas. E também fica a minha sugestão para você testar esse experimento da maldição do conhecimento, aproveitando a quarentena, que estamos presos em casa com a família, para poder fazer a brincadeira com os ritmistas e ouvintes, né? Porque a aprendizagem, a educação tem que ser divertido para ser sustentável. É isso.